Zeca, e o que acontece caso eu queira usar uma carga de teste negativa? Pode também? Pode. Mas a gente sabe que o ideal é usar uma carga de teste positiva, né? Porque ela já vai me dar a direção e o sentido do campo elétrico automático. Se a força na carga de teste positiva é para cima, é porque o campo ali é para cima. Se a força é para a direita, o campo é para a direita. Se a força é para a esquerda, o campo é para a esquerda. Mas caso eu use uma carga de teste negativa, está valendo. Isso daí o cara só tem que lembrar o seguinte, se a carga de teste for negativa e eu considerar a força positiva, positivo com positivo dá negativo. Campo e força vão ter sentidos, ou sinais contrários. Se eu usar uma carga de teste negativa, campo e força vão ter sentidos opostos. A gente pode verificar aqui, olha só. Eu quero saber como é que é o campo gerado por essa carga aqui. A carga que gera o campo é chamada de carga geradora. Tudo bem? Geradora. Para isso eu vou usar uma carga de teste. Aqui desse lado eu tenho as cargas de teste. E vamos pelo convencional, primeiro positivo. Positivo para a gente saber como é que é o campo, né? Cara, positivo com positivo você repele, a força aqui é para a direita. Então é porque o campo nesse ponto aqui é para a direita. Então eu sei que essa carga gera aqui um campo para a direita. Se eu usasse uma carga de teste negativa, vamos ver se estava certo? Galera, carga de teste negativa vai ser atraído pelo positivo, né? Então a força é para a esquerda. Força e campo tem que ter sentidos opostos. Se a força é para a esquerda, o campo é para a direita. Tá vendo que fechou? Tanto usando a carga de teste positiva quanto a negativa, o campo vai ter o mesmo sentido. Claro, anota aí no teu caderno que o campo elétrico não depende do sinal da carga de teste. Aliás, nem do valor da carga de teste. O campo elétrico depende apenas da carga geradora. Certo? Estão escutando o galo aí? Galo chato. Galera, aqui se a carga for negativa, a carga geradora, mesmo esquema. Para ter certeza de como que é o campo, a gente usa uma carga de teste positivo. Positivo e negativo se atrai, né? Então a força aqui é para a esquerda, então o campo aqui para a esquerda. Então eu tenho certeza que o campo aqui é para a esquerda. Se eu usar uma carga de teste negativa, mesmo esquema, negativo com negativo se repele, a força é para a direita, mas quando a carga é negativa, campo e força têm sentidos contrários. O campo é para a esquerda. Então fechou, olha só. O campo elétrico não depende do sinal da carga de teste. A força sim, mas o campo não. Certo? O campo elétrico depende só de quem gera o campo. Não esquece, para ter campo eu só preciso de uma carga. Toda carga gera ao seu redor um campo. Tudo bem? Aqui eu posso fazer mais uma observação ainda, né? Olha só, se eu soltar uma carga positiva num campo elétrico, atua uma força no mesmo sentido do campo, quer dizer, a carga positiva vai andar no mesmo sentido do campo elétrico. Mas se eu soltar uma carga negativa no campo elétrico, ela vai se movimentar no sentido contrário ao campo. Então, se a carga positiva estiver inicialmente parada, ela se movimenta no sentido do campo elétrico. Se a carga negativa estiver inicialmente parada, ela se movimenta no sentido contrário ao do campo elétrico. Certo? Pô, Zeca, sempre que eu quiser desenhar um campo elétrico, eu tenho que botar uma carga de teste? Na real, é a melhor coisa a se fazer, né? Porque colocando a carga de teste, a força normalmente tu não erra. Não errando a força, tu não vai errar o sentido do campo. Tudo bem? Mas, teve um cara chamado Faraday que inventou umas linhas chamadas linhas de campo. São linhas que ajudam a desenhar o campo elétrico. Essas linhas, elas acompanham o campo elétrico. Então são linhas imaginárias, sempre perpendicular à superfície da carga, que saem de uma carga positiva e entram numa carga negativa. Essas linhas, sempre saem de uma carga positiva e entram em uma carga negativa. Zeca, que linhas são essas? Essas são chamadas de linhas de campo. Linhas de campo. Ou linhas de força. Para que elas servem? Para ajudar a desenhar o campo elétrico. Essas linhas têm propriedades, tá? Vamos até anotar isso, Elas sempre saem do positivo e entram no negativo. Isso aqui é importante, elas nunca se cruzam.
Beleza? Nunca se cruzam. O campo elétrico é sempre, em qualquer ponto, tá? Eu vou escrever isso, tangente às linhas de campo. Linhas de campo. Certo? E outro, quanto maior a densidade das linhas de campo, quanto maior a densidade, mais juntinhas elas estiverem das linhas de campo, maior o campo elétrico. Então, essas 4 propriedades são importantes sobre linhas de campo. Tem que decorar, Zeca? Pode ser, mas tem que saber. Beleza? Vou explicar cada uma, tá? Galera, a gente sabe que o campo elétrico sai da carga positiva ou entra no negativo. Então as linhas de campo acompanham o sentido do campo. Beleza? As linhas de campo nunca se cruzam. As linhas de campo nunca se cruzam. Então essas duas linhas que saem das cargas positivas, ó, elas não podem se cruzar. Por isso que elas acabam, ó, se separando. À medida que eu aproximasse uma carga positiva da outra, uma linha nunca poderia entrar dentro da outra. O que poderia usar isso para explicar até a repulsão elétrica. Mas tudo bem, fica meio viagem isso, né? Explicar a repulsão porque as linhas não podem se cruzar. Tudo bem? Até porque essas linhas são imaginárias, né? Ninguém sabe se elas existem ou não de verdade. Ó, numa carga negativa é a mesma coisa. Ó, duas linhas que entram numa carga negativa, em cargas negativas, elas não podem se cruzar. Não poderia vir uma linha assim e outra linha assim, porque as duas estariam se cruzando. Aqui tudo bem, né? Uma linha sai da positiva e entra no negativa, sai da positiva e entra no negativa, sai da positiva e entra no negativa. Nesse caso, ó, percebe, elas não estão se cruzando, mas porque elas podem sair de uma e chegar na outra. O campo elétrico é sempre tangente às linhas de campo. Se eu quiser desenhar um campo elétrico, ó, nesse ponto aqui, basta traçar uma reta tangente a essa linha de campo nesse ponto. Aqui, uma reta tangente a essa linha de campo nesse ponto. Aqui, uma reta tangente. Tudo bem? Em cada ponto eu posso desenhar o campo elétrico. Quanto maior a densidade das linhas de campo, maior o campo elétrico. Perto da carga, as linhas estão mais juntinhas. Longe das cargas, as linhas estão mais separadas. Cara, se eu botar uma carguinha de teste perto da carga e longe das cargas, onde que a força é maior? Perto, né? Se a força é maior perto, é porque aqui o campo elétrico é maior. E aqui o campo elétrico é menor. Zeca, e se não for uma esfera que gera o campo elétrico, e se for algo tipo, isso aqui, umas placas, né? Uma placa positiva, uma placa negativa. Como é que a gente desenha um campo elétrico? Bom, a gente vai desenhar as linhas de campo. As linhas de campo, elas vão sempre sair perpendicular à superfície do corpo. Sempre sai da positiva, entra na negativa. Sai da positiva, entra na negativa. Então, em qualquer lugar que eu quiser desenhar o campo elétrico, ó, basta fazer uma reta tangente à linha de campo. Nesse caso, como são retas, né, o campo elétrico vai ser paralelo à linha de campo. Aliás, ó, pelo fato de serem paralelas, a distância entre elas não muda, né? Não vai ter nenhuma hora que elas estão mais juntinhas nem mais separadas. Claro, se a distância delas não muda, o campo elétrico nessa região aqui dentro, ó, em toda essa região entre as duas placas, ele é constante, uniforme. É importante isso, Zeca? Mais tarde a gente vai trabalhar um bocado de questões, ó, que falam sobre campo elétrico uniforme. Galera, aqui, ó, eu quero saber como é que é o campo elétrico gerado por essa carbono, nesse ponto aqui, ó, mas sem usar essa carguinha de teste. Tudo bem? Entre a carbono e essa carguinha, eu vou ter ali, ó, uma certa distância D. Atua nessa carguinha uma força elétrica, e a gente já sabe, né, que o campo naquele ponto eu posso calcular, dividindo a força elétrica pela carguinha que eu estou utilizando para testar. Vamos chamar essa carguinha aqui de Qzão e essa carguinha aqui de Qzinho. Vai existir uma fórmula para a gente calcular essa força, lembra? Entre duas cargas elétricas. O campo elétrico então vai ser igual, força elétrica é K, vezes a carga que gera o campo elétrico, vezes a carga
que recebe o campo, a tua força, dividido pela distância entre as duas ao quadrado. Isso daqui, ó, é a força elétrica, dividido ainda pela carguinha de teste. Isso vai ser o campo. Se eu botar aqui, ó, eu vou ter que campo elétrico, campo, é igual a K vezes Q sobre D quadrado. Então vai existir uma formulazinha para calcular o campo elétrico, ó, de uma carga pontual. De uma carga que eu posso transformar em apenas um ponto. Tudo bem? Apesar que ela está grande pra caramba, né? Mas tudo bem, o ponto aqui vai ser o centro dela. Percebe que vale estar de acordo com tudo que a gente falou. Para ter força a gente tem que ter duas cargas, mas para ter campo uma só. A força cai com o quadrado da distância, então o campo cai com o quadrado da distância. Se a distância aumentar 2 vezes, o campo reduz 4. Se a distância aumentar 6 vezes, o campo reduz 36. O gráfico do campo com a distância seria parecido com aquele da força que a gente já fez na primeira aula. Aquela de Leite-Coulomb, lembra? Beleza? Certo? Vamos fazer alguns exemplos agora? Galera, isso aqui é a aplicação de fórmulas, só para dar uma treinadinha. Determina o campo elétrico criado por uma carga pontual de 2 microcoulombs. 2 microcoulombs, já vamos transformar, né? Micro é 10 a menos 6. A 20 centímetros de distância. Distância é igual a 20 centímetros. Cent é 10 a menos 2, isso aqui é 20 vezes 10 a menos 2. Ou, passa a vir uma casa para a esquerda, né? 2 vezes 10 a menos 1 metros. Certo? E eu quero saber, ó, qual que é a intensidade do campo elétrico. Zeca, por que ele fala que a carga é pontual? Porque, na verdade, se a carga tivesse um certo diâmetro, a gente teria que observar se esse campo elétrico é dentro da carga ou fora da carga. Para uma carga esférica, tudo bem? Independente do tamanho dela, fora dela, eu posso sempre calcular o campo por essa formulazinha aqui, ó. E é igual a K vezes Q sobre D quadrado. Mas dentro dela a história é outra, que a gente vai ver na próxima aula. Tudo bem? Como é que se calcula o campo aqui? Substitui, né? O K é aquele mesmo, 9 vezes 10 na 9. O Q é 2 vezes 10 na menos 6. E a distância é 2 vezes 10 na menos 1 ao quadrado. Tudo bem? Campo elétrico, então, vale 9 vezes 2 dá 18, né? 18 vezes 10 na 9 com 10 na menos 6, 10 na 3, sobre 4 vezes 10 na menos 2. Lembra? Multiplica os expoentes, né? 18 dividido por 4 dá 4,5, né? 4,5. 10 na 3 dividido por 10 na 2 dá 10 na 5. Joga para cima, muda o sinal dos expoentes, soma 3 mais 2, 5. Então vai dar 4,5 vezes 10 na 5 newtons por coulomb. Ok? Galera, essa questãozinha aqui, ó, ele dá o valor da carga, o valor do campo elétrico criado pela carga, e quer saber a distância em que essa carga cria esse ponto, esse campo elétrico. Ó, ele dá os dados de novo, ó, carga 2 microcoulomb, micro 10 na menos 6. Campo elétrico 18 vezes 10 na 5 newtons por coulomb. Quer saber a distância. É só para a gente aplicar a fórmula de novo, né? Força elétrica é igual a K, Q, sobre D quadrado. Opa, que força nada, ó. Campo elétrico, campo. Ele deu o valor do campo. O campo elétrico vale 18 vezes 10 na 5. Beleza? O K, 9 vezes 10 na 9. E o Q, 2 vezes 10 na menos 6. Sobre D ao quadrado. Tudo bem? Galera, aqui, ó, eu posso passar o D quadrado multiplicando isso daqui dividindo, né? D ao quadrado é igual 9 vezes 2, 18. 10 na 9 com 10 na menos 6 dá 10 na 3. Sobre 18 vezes 10 na 5. Ó, dá de simplificar aqui 18 com 18, né? Que dá 1. Divisão de potências ao base. Conserve a base subtrai os expoentes. 3 menos 5 menos 2. Então isso daqui dá 1.
vezes 10 a menos 2. Isso é d ao quadrado, né? Então d vai ser raiz quadrada de 1 vezes 10 na menos 2. d é igual, raiz quadrada de 1 é 1, menos 2 dividido por 2, que é o da raiz aqui, dá menos 1. 1 vezes 10 é menos 1, ou 0,1 metros. Tudo bem?